Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 23 de novembro. Nós estamos na última semana do tempo comum, a 34ª semana. No próximo domingo é o primeiro domingo do Advento. E como todos os anos a igreja faz, nesta última semana do ano litúrgico, nós lemos o Evangelho do discurso escatológico de Jesus. Este ano, que é o ano C, estamos lendo o discurso escatológico segundo o evangelista São Lucas, no capítulo 21. O texto de hoje é o começo do discurso escatológico. Lucas 21, de 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, São Lucas já ensaiou um discurso escatológico no capítulo 17. Se vocês forem ao capítulo 17 do Evangelho de Lucas, versículos 22 a 33, aí vocês encontram já um ensaio sobre a vinda ou sobre a volta gloriosa do Filho do Homem, segundo o livro do profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 14. O Filho do Homem que vem em poder e glória como juiz e senhor da história para julgar os vivos e os mortos. Vocês hão de convir que muitos sacerdotes, muitos bispos na igreja, nós temos muitas dificuldades com a pregação sobre o dia da vinda do Filho do Homem, o dia da parousia. Parece-me até que nós fugimos desta temática. Mas é uma temática muito bem estabelecida na doutrina católica. Basta que você vá ao catecismo da Igreja Católica. Então não podemos e não devemos fugir destes temas. Se vocês forem a este capítulo 21 do Evangelho de Lucas, encontrarão nos versículos 5 a 7 uma introdução, e Lucas vai tratar da destruição da cidade de Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70. Os judeus fizeram uma guerra contra os romanos e os romanos vieram e destruíram a cidade. Voltaremos ao assunto. Depois, entre os versículos 8 e 19,
aqui temos os sinais precursores da vinda do Filho do Homem. E que sinais são estes? Guerras e revoluções. O texto do Evangelho de hoje trata exatamente disso. Guerras e revoluções. Amanhã tratará das perseguições, das prisões e das traições. Portanto, há sinais precursores. Não será ainda o fim, não será ainda o dia da vinda do Filho do Homem. São sinais precursores. Jesus mesmo diz: não será ainda o fim. Guerras e revoluções, perseguições, prisões e traições. Os versículos 20 a 24 tratam novamente da destruição de Jerusalém. Jerusalém será cercada por exércitos, toda a região da Judeia padecerá grandes sofrimentos, muitos judeus serão dispersos pelo mundo, outros tantos serão levados cativos, prisioneiros para Roma. Jerusalém será pisada pelos pagãos, será incendiada, será destruída, o templo de Jerusalém será destruído. Depois, versículos 25 a 28. Aqui aparecem os sinais cósmicos no sol, na lua e nas estrelas. E, finalmente, no versículo 27, aparece o Filho do Homem em poder e glória entre as nuvens do céu. E é bonita a interpretação que Jesus dá no Evangelho de Lucas. Está próxima a vossa libertação. Este dia, portanto, para a igreja, não deve ser um dia de pavor, mas é um dia de libertação e de esperança. Finalmente, os versículos 29 até o versículo 36, com a parábola da figueira, mas a temática destes versículos 29 a 36 é exatamente a vigilância. Aquele dia virá como um dia inesperado. Jesus utiliza às vezes a imagem do ladrão noturno. O que é que Jesus diz? Qual deve ser a nossa atitude? Cuidado, vigilância, porque será como o laço do caçador. Devemos estar despertos e acordados, orando sem cessar, para podermos ficar de pé diante de Jesus em sua vinda gloriosa. Meus irmãos, minhas irmãs, voltemos então ao texto de hoje. É interessante perceber que não temos o controle sobre o quando. O ser humano sempre tem o desejo de saber algo sobre o quando. Jesus sempre fugiu dessa pergunta. Não é importante saber algo sobre o quando. É importante saber algo sobre a atitude com a qual nós devemos esperar a manifestação gloriosa do Filho do Homem. Contudo, antes de falar sobre o dia do Filho do Homem, Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém. O Evangelho de hoje trata das pedras belas, dos muros magníficos, das ofertas votivas, da beleza do Templo de Jerusalém, que foi completamente reconstruído por Herodes Magno. De fato, o Templo de Jerusalém, no tempo de Jesus, era bastante belo. Foi ampliado, foi enfeitado, pedras suntuosas, ofertas votivas, ornamentos. Era um templo bastante digno e belo. Jesus diz: vocês admiram estas coisas? Não ficará pedra sobre pedra. Isto é, a mediação do templo de pedra é importante, mas nem mesmo o templo de pedra se sustenta. O importante é que nós sejamos
templos de Deus, morada de Deus. Nós é que somos templos vivos do Espírito Santo. O templo de Jerusalém deveria ser casa de oração para todos os povos, infelizmente se transformou num covil de ladrões. Texto que nós refletimos recentemente. O que é importante e fundamental? Que nós sejamos templos vivos do Espírito Santo, morada de Deus. Segundo, a pergunta sobre o quando e a pergunta sobre os sinais precursores. Sobre o quando, já sabemos a resposta de Jesus. Deixa de bobagem, não é importante refletir sobre o quando. Os sinais precursores que Jesus dá no texto do Evangelho de hoje são as guerras e as revoluções. Haverá também grandes terremotos, fomes e pestes. Haverá também grandes sinais vistos no céu. Portanto, guerras e revoluções, um sinal precursor. Sinais sociais muito complexos. Fomes e pestes, fomes e doenças, fomes e epidemias. Sinais precursores também no âmbito da natureza, terremotos e grandes sinais vistos no céu. O problema é que muitas pessoas param nos sinais precursores. Não se preocupam com o dia da vinda do Filho do Homem. Se preocupam com estes sinais e até fazem um pouco de malabarismo, são coisas meio mirabolantes. Há muita preocupação, muito folclore em torno destes sinais precursores. Jesus não dá a menor bola para isso. O que é fundamental mesmo é o versículo 27. É importante porque durante toda a semana até sábado nós vamos ler este capítulo 21. Leia com calma, anote no seu caderno tudo aquilo que Jesus diz. Até agora estamos apenas nos sinais precursores do dia da vinda do Filho do Homem. Então, por favor, não se perca nestes sinais precursores e esqueçam aquilo que é o mais importante. O mais importante é a vinda do Filho de Deus. E como nós devemos nos preparar para isso, como nós devemos antecipar a escatologia. A escatologia é a parte da teologia que trata do fim dos tempos. Mas o fim não é somente o fim dos tempos no sentido cronológico. O fim escatológico é antecipado. Nós como que já antecipamos a escatologia para que o nosso presente, o nosso hoje, seja qualificado por esta vinda, um dia, do Filho do Homem. Isso é a escatologia cristã. Aquilo que está no fim qualifica o enquanto. Aquilo que está no fim qualifica o meu presente. E eu vivo antecipando o céu, antecipando a hora, na vigilância, na oração, na fidelidade, na caridade operosa. Isso sim é que é importante. Não se percam, por favor, nos sinais precursores, mas deem a atenção devida àquilo que é essencial. O versículo 27 deste capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Antecipemos o céu e preparemo-nos diuturnamente para que um dia nos encontremos com aquele que virá como juiz e senhor da história entre as nuvens do céu, como diz o profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14. Um abraço a você. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Deus lhe deu o céu. Deus nos deu o céu. Preparemo-nos e acolhamos a vinda do Senhor. Em perseverança, em vigilância, em oração e em caridade operosa. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.